Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos e também pelo Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre às 20 horas e 30 minutos, de segunda a sexta, para você. Perdeu a entrevista? Você vai direto nos nossos canais. Lá no YouTube você tem o Geraldo JR da TV, o nosso canal disponível para você. Olha só, vamos aos destaques comigo, Lucas Braga e Felipe Poi. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br, ultrapassando a casa dos 120 mil visualizações. Bolsonaro apela para que caminhoneiros não façam greve. Matéria de capa do portal. Insumos para o Coronavac devem chegar até o dia 3 de fevereiro. Olha só, notícias de Guarulhos para você. O PROCON avisa, e atenção, hein? Cuidado com o consignado. Empresas estão ligando para você e você fala que não quer, mesmo assim, elas aprovam o seu consignado. Senhores aposentados, cuidado. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Lucas Braga, o nosso convidado de hoje, meu xará, vereador Geraldo Celestino, do PSC. Boa noite, vereador. Boa noite, Geraldo Júnior, telespectador aqui da TV. É um prazer estar com vocês nessa quarta-feira. É quarta-feira, né? Final de tarde já, quase noite. E falar de Guarulhos, falar do nosso mandato, do Legislativo Guarulhense. E estou aqui para responder as perguntas. Vereador, você está no seu 10º mandato? Oitavo? Meu Deus do céu. Quero que me envelhecer você. Agora, eu percebi que a eleição de 2020 foi uma eleição diferenciada pelo episódio da pandemia. Ou seja, todos tiveram que se reinventar numa disputa acirradíssima. Você aprendeu a fazer campanha sem cumprimentar as pessoas? Olha, Geraldo, a gente tem uma grande experiência na vida política já, na vida partidária, 8º mandato, 9 eleições que a gente concorreu e a gente tem um trabalho já solidificado no município, mas foi muito difícil essa campanha, muito difícil. Nós fizemos a pré-campanha, na pré-campanha a gente aprendeu um pouco, né? Exigir o uso da máscara, os participantes das reuniões a gente pedia que usava máscara, nós levávamos uma máscara de reserva para passar para algumas pessoas que estavam sem máscara. E sem o abraço, né? Sem o abraço, sem aquele aperto de mão, o máximo era um toquezinho na mão. E foi assim que foi feita a campanha. E Guarulhos é uma cidade muito difícil de você fazer campanha no normal já. É uma grande metrópole, uma cidade com 342 quilômetros quadrados. Não temos televisão, canal aberto. Sim. A população de Guarulhos assiste o programa de São Paulo. É um absurdo. Aqui a campanha, aquela campanha atrasada, que é na sola do sapato e no papelzinho com o seu número entregando aí para os eleitores, para conhecer sua proposta de trabalho e reuniões, e muitas reuniões. Pra você ter uma ideia, nós fizemos, entre campanha e pré-campanha, nós fizemos em torno de 230 reuniões. Foi uma das campanhas mais difíceis. E você sempre com aquela preocupação de não pegar o vírus, né, o coronavírus, que é um risco, porque você mexia com o público, então você tinha que tomar todo esse cuidado. Então foi uma campanha muito difícil, além de ser normal uma campanha difícil em Guarulhos, porque aqui é um absurdo, aqui a cidade saiu com 1.200 candidatos a vereador. Sim. Nós tivemos mais candidatos em Guarulhos do que em São Paulo. Proporcionalmente, a nível nacional, é uma das cidades que mais candidatos tem na cidade. Então a disputa foi muito acirrada. Você pedia voto na rua e estava cruzando com candidatos aí, tudo quanto é canto tinha um candidato. Então, foi uma campanha muito difícil. Agora, vereador Geraldo Celestino, a gente tem hoje uma casa com quase 40%, vamos arredondar, 40% de renovação. Temos aí a liderança do vereador Gilvan Passos com a saída do Eduardo Carneiro, que não conseguiu a reeleição. Eu vou começar com a nova liderança. Você acha que são perfis diferentes? Não, totalmente. O Gilvan é um outro perfil. O Eduardo Carneiro fez um grande trabalho na Câmara Municipal, um vereador estudioso, conhecia a máquina do município como ninguém. O Gilvan vem aí de secretário do prefeito Guto, foi secretário de Segurança Pública aí por
por 3 anos e 3 meses, foi o período que eu fiquei na Câmara Municipal. Então, o prefeito me convidou nós para ser o líder do governo. E eu falei, prefeito, o seu partido elegeu 6 cadeiras, então eu acho que cabe ao PSD estar indicando o líder do governo, eu assumo aí a vice-liderança. Então, nós vamos estar trabalhando junto com o Gilvan. A gente tem uma boa articulação com os vereadores, um grande respeito por todo o corpo de vereadores da Câmara Municipal. Então, com a experiência que o Gilvan tem, com aquele estilo mineirinho dele, né, calmo para conversar, e nós vamos conseguir fazer uma boa articulação, sim, fazer um bom trabalho em conjunto. Agora, vereador Geraldo Celestino, ano passado, o presidente da casa, na época, o professor Jesus, fez a inauguração da nova sede, né? E essa nova sede tem causado discussões, né, dos dois lados. Conversei a semana passada com a vereadora Vanessa de Jesus, esposa do vice-prefeito, que foi presidente da Câmara. Estou aguardando a autorização da Secretaria de Comunicação para entrevistar o vice-prefeito. Está gripado, está fazendo inclusive exames para saber se está com Covid ou não. Mas, enfim, esta discussão que a cidade está acompanhando significa o quê, vereador? Olha, adquiriu o prédio novo na Câmara Municipal, foi na administração do vereador Eduardo Soutor. Foi com um preço, muito bom preço, naquele leilão, leilão judicial. E o prédio precisava passar por uma readequação geral. O vereador Eduardo Soutor, posteriormente, no outro mandato dele, ele preparou o projeto, aprovaram um projeto lá de reforma. Foi feito esse projeto de reforma, parece que não ficou contente. Eu não estive no local, Geraldo. Agora que eu estou voltando de férias, estava de férias, também peguei o Covid, fiquei 20 dias de quarentena, afastado. Então agora que eu vou me ater, nós vamos visitar o prédio lá essa semana. Então eu prefiro hoje não emitir nem opinião sobre o prédio da Câmara. Só uma reclamação. Os gabinetes dos vereadores. O gabinete do vereador tem que ter um toalete, né? Ainda mais com essa época de pandemia. Segundo informações, o toalete é nos corredores. É um toalete público, onde toda a assessoria tem acesso e, inclusive, visitantes. Então, isso já não deveria ser, porque o prédio hoje que nós alugamos aí no centro de Guarulhos, todo o gabinete tem o seu toalete. E mais a estrutura do plenário, as condições de trabalho dos vereadores, sala de comissões, isso é importante. Então eu prefiro omitir a opinião após a minha visita e eu aí me ater aí o que estava no projeto de reforma. Estou conversando com o vereador Geraldo Celestino do PSC. Agora, vereador, nós temos aí a casa volta quando? Agora já dia 2. Dia 2, terça-feira. Terça-feira. Nós temos vários projetos do Executivos e um que vai tomar muito tempo é o projeto dos comissionados, que a Prefeitura foi obrigada a exonerar todos os comissionados, uma decisão do Judiciário, e a Prefeitura já enviou para a Câmara Municipal o novo projeto de adequação dos novos comissionados? Olha, primeiro que é uma aberração jurídica esse processo, que foi de autoria do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. É uma interferência no Judiciário, no Executivo Municipal. É uma interferência de poderes. Quando o Guti assumiu o governo, Geraldo, você lembra, nós tínhamos aí mais de 2.000 funcionários comissionados, fora os comissionados os contratados pelas ONGs, sim, organizações não governamentais. Então nós tínhamos em torno de 4.000 funcionários comissionados dentro do município de Guarulhos. O Guti baixou, fez uma reestruturação junto com a Câmara Municipal, caiu para 1.169, se não me engano, o número de comissionados do município, enxugou a máquina administrativa, fez um excelente trabalho e assim mesmo o Procurador-Geral do Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. O Tribunal de Justiça acatou, o STJ manteve a sentença e o Supremo Tribunal Federal manteve. Então eu acho que é uma interferência do Judiciário no Poder Executivo, é interferência do Judiciário no Poder Legislativo. Os poderes são independentes e tem que ser, eu acho que não tem que ter briga entre os poderes, tem que ter harmonia. Mas essa interferência é ruim para o município, porque hoje o município necessita desses funcionários comissionados. Sim. Nós estamos passando por uma pandemia e as pessoas com acima de 60 anos, que têm algum problema de saúde, não estão trabalhando.
Então nós temos aí centenas e centenas de funcionários que não estão trabalhando concursado. E os funcionários comissionados acabavam suprindo a falta desses funcionários. E todos esses comissionados exercem um excelente trabalho para o município e tem que ter, todo município tem, no mundo inteiro tem. Eu acho que tem que ter aí a questão da moralidade no poder público. Então não existe exagero em um excesso de funcionário comissionado. Então fica aqui meu protesto. Vai descer outro projeto para a Câmara Municipal, já está em elaboração. Terça-feira nós devemos estar deliberando esse novo projeto. Agora, vereador, você acredita que este ajuste, né, essa nova adequação do projeto, ele diferentemente do anterior, que entrou madrugada adentro e demorou bastante, esse projeto ele vai ser protocolado na terça-feira e o senhor acredita que em quanto tempo será deliberado? Eu acho que se tentar protocolar na segunda, porque segunda já acaba o recesso parlamentar, segunda-feira. Protocolando já dá para deliberar na terça-feira. Deliberando na terça-feira, vai para as comissões, vai depender de uma conversa com todos os vereadores, né, para a gente dar o parecer nas comissões, comissão de funcionalismo, a qual eu faço parte, comissão de finanças e orçamento, a comissão de Constituição e Justiça, dando esse parecer, imediatamente pode ir para plenário. Indo para plenário, nós podemos votar na sessão ordinária e convocar uma extraordinária posteriormente. Aí depende do presidente Martelo, no entendimento do Martelo, que quem convoca a sessão extraordinária é o presidente da Câmara. Ou a assinatura de 18 vereadores. Hoje o governo tem quantos vereadores na base? Olha, eu calculo que está em torno de 25 vereadores que fazem parte hoje da base do governo. É uma base sólida, muito importante. E esse número pode crescer um pouco daqui para frente. Mas nós vamos ter uma oposição forte aí no Legislativo. Agora, vereador Celestino, nunca a Justiça Eleitoral demorou tanto para definir um resultado. Olha, estou no jornalismo há mais de 30 anos. Inclusive, estou fazendo agora pós-graduação em jornalismo político e uma do meu TCC vai ser exatamente isso. O que fazer com a justiça eleitoral? Bom, eu não vou culpar só a justiça, eu vou culpar os partidos. Os partidos têm que ter uma boa assessoria jurídica, porque você entra... O que aconteceu, Geraldo? Foi um problema de documentação. E candidatos que já vem de estrada. Foram alguns candidatos que não poderiam ser candidatos por questão de ficha limpa. Então o partido tem que ver essa questão. Aí ficou aquele imbróglio jurídico, vale o voto, não vale o voto, e ficou na mão do judiciário essa pendência. Então eu culpo aí os partidos que não tiveram uma boa assessoria jurídica, um acompanhamento. Nós do PSC não tivemos esse problema. Todos os candidatos foi entregue a documentação em dia, todas as certidões que foram solicitadas, e você pega. O que está acontecendo é falta de documentação, é falta de certidão, é candidato que estava inelegível, foi isso que aconteceu desse pleito. Então é surpresa para mim também, porque eu nunca vi isso. Meu tempo de Câmara Municipal, fui para o 8º mandato, nunca aconteceu isso em eleições. Sempre a eleição era proclamada, era feita a diplomação e todos tomavam posse. Hoje, após a posse, vai ter alteração no Legislativo. Parece que ia sair alguma coisa de ontem para hoje, né? Mas até agora nada. Nada, né? Até agora nada. Parece que a juíza jogou para o Tribunal Exatamente. Regional Eleitoral. Ela foi inteligente, tipo assim, o problema não é comigo, manda para o tribunal, lá se resolve. Sim. Estou conversando com o vereador Geraldo Celestino, do PSC. Lucas Braga, Break News, daqui a pouco a gente volta. Olha quem chegou aí, brincadeira, hein? É o Neto. Meu Deus. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados.
MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Volta com o debate Guarulhos nas redes sociais, o Facebook do Guarulhos em destaque sempre de segunda a sexta às 20h30. Olha só, estou recebendo aqui a informação, vereador Geraldo Celestino, nesta quarta-feira, a Prefeitura realiza consulta pública sobre contratação de empresas para obras do Baquirivu Guaçu. E aí? Uma boa notícia? Excelente notícia. Esse projeto passou pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal autorizou a Prefeitura aí a firmar esse convênio com essa instituição. Passou pelo Senado Federal a aprovação. É 500 milhões de reais. Geraldo, vai ser uma das obras mais importantes dos últimos 40 anos do município de Guarulhos. Porque o rio Baquirivu Guaçu, ele é um polo gerador de enchentes e os rios, né, os rios que cortam esse córrego, onde vai ter aí uma urbanização geral. Então nós vamos aí tirar 70% das enchentes do município de Guarulhos. É uma grande obra, está sendo feita a consulta pública, licitação pública, e com certeza esse ano terá início essa obra. Agora, a gente sabe que o prefeito Guti, no seu segundo mandato, teve aí o cuidado de montar o seu time que vai seguir em frente. Como é que você avaliou o novo secretariado, né? Algumas peças novas, outras vão continuar. Como é que você avaliou essa mudança? Não, eu acho importante, né? Nós vivemos aí num mundo político onde houve uma grande renovação na Câmara Municipal e sempre há uma composição política na secretaria do município. Isso é normal, isso não é só em Guarulhos, existe no Brasil, no mundo inteiro, é feita uma composição de governo, tá? E eu acho, Geraldo, que esse segundo mandato do prefeito Guti vai ser um mandato bem melhor, porque ele conhece a máquina do município como ninguém, pegou um município totalmente com uma infraestrutura pífia, uma dívida exorbitante, um rodízio de água aí nos bairros, onde tinha bairro que era 4 dias sem água e um com água. Foi um golaço de você ter aí feito essa concessão para a Sabesp, tá? Conseguiu sanar uma parte da dívida do município e eu tenho certeza que nesse mandato ele vai ter uma tranquilidade maior para trabalhar e a população, quem vai ganhar com isso é a população de Guarulhos. Os comentários surgem nos corredores de diversos departamentos. Você acha que o prefeito, na sua opinião, vai permanecer os 4 anos ou deveria ser candidato daqui a 2 anos? Eu acho que o Guti vai permanecer os 4 anos. Os 4 anos, ele tem um amor pelo trabalho dele, trabalha 16, 17 horas por dia, não tem final de semana, se dedica aí ao município. Eu tenho certeza que ele vai cumprir o mandato, os 4 anos de mandato. Agora... E é um garoto novo, sim, né? O Guti está com 35 anos agora, ele vai terminar o mandato dele com 39 anos, então ele tem um futuro brilhante pela frente. E qual seria o futuro brilhante dele? Eu acho que... Porque ele vai ficar, olha só, ele vai terminar o mandato dele, mas não vai ter eleição. Vai ter eleição para prefeito. Né? E aí surgem os nomes para deputado estadual. Com certeza o xerife conquistou esse apoio, porque é o cara que tem mais espaço político na gestão, com 3 secretarias ou partido. Mas o xerife tem uma carreira solo, né? Solidificada. Ele tem um programa dele de televisão, ele tem um PROCON, o xerife do consumidor. Então ele pegou essa marca do xerife do consumidor. Então ele não depende tanto da máquina do município, porque ele tem voto no estado todo. Então, mas aí eu quero chegar. Ele tem voto no estado todo. Concordo com você, concordo. Agora, a pergunta que não quer calar. O prefeito vai ficar 2 anos, porque surgem os comentários de que ele seria um bom candidato ao Senado Federal, né? Já ouvi essa notícia, não sei se você compartilha disso, né? Até para governador do estado também
ouvir essa notícia. Mas eu aposto que o Guti fica até 31 de dezembro de 2024. Ele vai passar a cadeira para o sucessor dele, com certeza. Vai fará um bom governo e tem grande chance de eleger o seu sucessor, que não tem o sucessor ainda, né? Ainda não foi construído, porque é início agora do segundo mandato do prefeito. Eu tenho certeza que ele vai ficar com o mandato até o final, vai ficar 2 anos fora da política e volta na próxima eleição para deputado federal ou um cargo de senador. Você acha que ele tem esse é o perfil futuro dele. O futuro político dele está garantido? Sim, está garantido. Um menino novo, trabalhador, prefeito trabalhador, está fazendo um excelente trabalho. Tenho certeza que ele tem um futuro brilhante aí na política nacional. Tá certo. Escreve. E Guarulhos precisa, né? Não tenho dúvida. Uma liderança nacional, né? Que nós não tivemos ali. Verdade. Uma liderança nacional. O vereador Geraldo Celestino quer contar sempre com sua presença aqui, para você em casa ter uma ideia, o respeito que os colegas têm com esse cidadão. Conhece tudo de Câmara Municipal, né? Tenho acompanhado o trabalho da Câmara Municipal, até porque fui secretário de comunicação na gestão do professor Jesus, e o respeito que a oposição tem ao vereador Geraldo Celestino é uma coisa muito interessante. E muitas vezes folclórica, né, vereador? Sim. A gente está quantos anos nessa praia, né? Eu sempre falo, um mandato é fácil. 2 mandatos, o terceiro para cima, rapaz. Você tem que trabalhar muito e ter muita credibilidade. E o legal da nossa campanha, essa campanha nossa, Geraldo, nós falávamos a verdade. O pessoal perguntava, o que nós vamos fazer o ano que vem? Eu falei, o ano que vem vai ser pior que esse. Porque a pandemia continua, a crise continua, caiu a arrecadação do município, um orçamento de 4 bilhões e 400, onde você gasta 1 bilhão e 800 com o funcionário público, você gasta 1 bilhão e 100 com a saúde pública, você gasta 1 bilhão e 100 com a educação, o que sobra para investimento? Você tem que correr no governo do Estado. Você tem que correr no governo. E o Dória judiou de Guarulhos, né? O Dória judiou de Guarulhos. É um brincalhão. Deixou a Deus dará, lançou a candidatura dele aqui na cidade do PSDB, ele deixou Guarulhos a Deus dará. Tá? O que salvou aí no final foi a verba federal que veio aí para a saúde, que ajudou aí a segurar a pandemia e o bom trabalho que o prefeito Guti fez. Então, essa é a minha visão. E estou ali no Legislativo, tenho uma grande experiência e tenho uma boa relação, como você falou. É verdade. Você tem que ter uma boa relação com a oposição. Senão sobrevive. E a oposição exerce um papel fundamental para a democracia, não né? tenho dúvida. O processo democrático. Infeliz do município que não tem oposição. Verdade. Vereador Geraldo Celestino, muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Geraldo. Estou à disposição e com certeza estaremos aqui no seu programa. Sempre que for chamado, será um prazer. Legal. Vereador Geraldo Celestino, vou fazer um break news, daqui a pouco a gente volta, continuando falando de informações. Preste bem atenção. O Covid-19 é uma realidade. Se você não acredita, aqui o vereador Geraldo Celestino teve Covid, teve que se cuidar. Use máscara, cuidado com aglomerações, tá certo? Porque do contrário, a notícia não será muito alegre. Break news para você, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, depois do Break News. Gente, olha só, eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalharam com o contrato emergencial na pandemia e estão preocupadas, viu, Lucas Braga? E eu trouxe um especialista, Dr. Wellington Santana Júnior, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Boa noite a todos também. Espero que estejam todos bem. E viemos aqui hoje para falar sobre como está essa confusão toda das ações trabalhistas no período de pandemia. Agora, doutor, a gente sabe que teve o contrato emergencial, que as empresas não podiam mandar ninguém embora. Com a sua experiência jurídica, as empresas estão respeitando aquilo que foi acordado? Geraldo, digamos que metade das empresas hoje em dia estão respeitando, tá? Se esforçando muito, tirando dinheiro de onde não tem, para respeitar e manter os empregados com a estabilidade do período que foi
concedido, ou de redução da carga horária e redução de salário, ou da suspensão dos contratos de trabalho. Suspendeu 3 meses, estabilidade de 3 meses. Suspendeu 4, estabilidade de 4, assim por diante. Mas também tem muita empresa que está pisando na bola, tá? E o que eles estão fazendo? Estão demitindo as pessoas no período de estabilidade. Tem empresa que colocou o funcionário de suspensão do contrato de trabalho e não manteve estabilidade pelo período todo, só por um período reduzido, e tem empresa que simplesmente fez o desligamento do funcionário e pediu para ele fazer o pedido do auxílio emergencial. Isso também é outra fraude que aconteceu muito. Então a situação é muito delicada e as pessoas têm procurado a Justiça do Trabalho para sanar esses problemas, todos esses problemas que não são poucos numa situação de crise financeira, crise de emprego, e as pessoas, infelizmente, estão cada dia mais desnorteadas nesse sentido, Geraldo. Agora, doutor Wellington, a gente sabe que a população brasileira não tem o hábito de ler aquilo que assina. Não é financiamento de banco, aquelas letrinhas miúdas, e aí depois que assina, meu Deus, eu assinei, assinou. Então, sempre consulte um advogado de sua confiança, é o alerta que a própria OAB faz. O senhor já recebeu no seu escritório algum caso onde o funcionário foi demitido logo após o término do contrato emergencial? E se isso acontecer, quais as garantias que esse funcionário vai ter numa ação trabalhista? Geraldo, nós temos sim, por exemplo, um rapaz que foi demitido. Ele era motorista de ônibus, teve o contrato suspenso porque as linhas tiveram a redução da circulação e tudo mais, teve o contrato suspenso. E, nesse caso, ele recebia R$ 2.300, teve o contrato suspenso por 3 meses. Ele, assim que retornou da suspensão do contrato, ele foi mandado embora. Ele teria mais 3 meses de estabilidade. Qual que era o direito dele nesse caso, então? Ele teria ali que receber R$ 2.300 vezes 3, que é o período de estabilidade, mais as férias proporcionais desse período, mais 13º proporcional desse período, e nesse caso a reclamação trabalhista dele versou sobre estas questões do período de estabilidade, né? Se você hoje também está com esse problema, procure um advogado de sua confiança. Essa é a perspectiva geral e tem sim como brigar e como receber esses valores. Agora, aproveitando a tua resposta, como receber esses valores? De que maneira? Geraldo, o único meio é através da justiça. Pode ser que num acordo feito na Câmara Arbitral você consiga, mas são casos em que a empresa quer colaborar. Outros casos, não é o geral, mas muitas empresas, elas preferem assumir o risco e ver o que retorna depois de problema. Então, teria que pagar, nesse caso, quase R$ 10.000. O que eles preferiram? Vamos mandar essa pessoa embora e mandar mais outras 15 embora e vamos ver quem retorna. Quem retornar para buscar o seu direito, a gente paga. Quem não retornar, deixa o dinheiro no caixa para continuar sustentando a empresa. Então, eles acabam, muitas vezes, assumindo esse risco. Então, o caminho é procurar um advogado de sua confiança para propor uma ação trabalhista. Além dessas questões da suspensão do contrato de trabalho, não pagamento desses valores na rescisão e também não manutenção na estabilidade, o seu advogado pode encontrar outras falhas aí nesse contrato de trabalho, como o pagamento de hora extra, insalubridade, enfim, outras falhas que a convenção coletiva prevê de direito para você e não foram observados, e aí seu advogado também vai pedir nesse processo. Estou conversando com o especialista em direito trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. Agora, doutor, a gente sabe que o contrato emergencial, ele serviu para ajudar muita gente. Eu te pergunto, hoje, o trabalhador ele está mais atento, né, a essas demandas que justamente dificultam a relação de trabalho empregado e empresa? Olha, Geraldo, a gente tem muitos avanços na conscientização das pessoas, porque a nova CLT, ela tornou a relação direta entre empregado e empresa
essas negociações diretas muito relevantes, muito importantes. Então as pessoas, elas acabam, às vezes, discutindo, conseguindo uma negociação direta ali com o seu empregador, assim como foi também no caso de suspensão do contrato e redução da jornada, tinha que ter a concordância do empregado. A empresa não podia fazer de cima para baixo. Agora, o que acontece ainda é que nesse período de crise, falta de emprego, pandemia, salário reduzindo e nova CLT, nesse cenário, Geraldo, as pessoas têm medo de perder o emprego e acabam assinando, entendendo que o acordo ou que aquela nova alteração do contrato de trabalho não é o ideal para ela, mas por medo ela acaba, por necessidade, acaba aceitando. E muitas vezes, às vezes é difícil de reverter na justiça quando é acordado entre as duas partes. Hoje, eu já recebi reclamações de pessoas dizendo que menor de idade estão trabalhando nesta pandemia sem nenhum tipo de garantia. Quais as punições para a empresa que estiver fazendo isso? Geraldo, ela pode ser autuada pelo Ministério Público do Trabalho e tomar multas pesadíssimas aí por essa falta de registro. Pode até ser fechada provisoriamente ou definitivamente, além de tomar essas multas. Qualquer pessoa, especialmente menores de idade, que podem trabalhar como estagiário, ou jovem aprendiz, ou jovem cidadão, eles precisam ter um contrato formal entre a empresa, a instituição e o responsável por essa pessoa, então, ou a própria pessoa assinando. Fora disso, trabalhar sem registro, sem contrato, pode gerar problemas muito grandes para as empresas, além do que acaba desfalcando o direito do trabalhador e o próprio governo, o próprio INSS deixa de recolher a contribuição previdenciária e tem outras consequências. Então, muito cuidado para você que é empresário e tem mantido pessoas trabalhando aí sem registro. Desde o primeiro dia que começou, ou tem o contrato de trabalho ou registro em carteira de trabalho. Doutor Wellington, a gente sabe que a relação não é muito fácil, né? Tendo em vista mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. E aí as pessoas muitas vezes aceitam esse tipo de negociação. Eu pergunto para você, hoje, que tipo de conselho você daria para quem está começando? Tem outro detalhe importante. O primeiro emprego, né? O aprendiz que é chamado. Esse tipo de contrato, quantas horas o jovem tem que trabalhar? Geraldo, essa pessoa ela vai trabalhar de 4 a 6 horas, não pode passar disso, tá? Essa é a condição. E eu sugiro que você se cadastre sim e comece, porque o trabalho ele sempre vai te trazer experiência para as próximas empresas que você for trabalhar, vai te trazer responsabilidade e vai te trazer aquela visão de que do couro que sai a correia, do trabalho que gera o resultado. Isso costuma muito bem, Geraldo, trazer mais responsabilidade e maturidade para os jovens, né? Eu comecei a trabalhar também com 12 anos. Geraldo, quantos anos você começou a trabalhar? 14 anos. 14 anos de idade. Na olaria do meu pai. Na olaria. Então você vê, tudo isso vai acabar te formando a experiência que você precisa para lá na frente avançar, ser um jornalista ou ser um advogado. Então, é o ideal sim que comece o quanto antes, essa é a minha visão. Mas começa direitinho, com um contrato formal, pede para a empresa fazer as coisas certas, aí conversa com cautela e demonstra o seu valor, que com certeza esse é o primeiro passo para uma carreira grande aí, de sucesso que vocês jovens vão ter e merecem ter. Agora, é evidente, estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, a gente sabe que no mercado de trabalho a capacitação é muito importante. Quando o jovem aprendiz, aliás, você deixou de falar quantas horas de trabalho por dia? De 4 a 6. De 4 a 6. Segunda a sexta? Sim. Segunda a sexta. Não pode trabalhar sábado e domingo? Não, e nem nas férias e nem nesses períodos. Aí. Olha só que interessante. E quando você se deparar, o que acontece, doutor Wellington Santana? O jovem está desempregado, ele consegue o trabalho, seu primeiro trabalho.
Aí o patrão fala assim, olha, eu sei que você trabalha de segunda a sexta, mas você pode me ajudar aqui no sábado? Esse tipo de história, você já, com certeza, já deve ter ouvido. Eu perguntaria para você, esse aprendiz, ele teria coragem de denunciar a empresa? Muito difícil, né, doutor? Infelizmente é muito difícil, né, Geraldo? Por conta disso que a gente falou. É o primeiro emprego, está em situação de pandemia, mas isso não quer dizer que ele pode ter o seu direito violado, até porque depois que ele sair dessa relação de trabalho, ele tem 2 anos para voltar e discuti-la. Então, num primeiro momento ele pode até aceitar, mas se desvirtuar o tipo de trabalho, a jornada, a carga, vai desvirtuar o contrato. Então ele vai deixar de ser um jovem aprendiz ou estagiário e vai reconhecer um vínculo direto nos termos da CLT, nos termos das convenções coletivas que se aplica à empresa. Então, muito cuidado ao desvirtuar a relação de trabalho aí, porque depois do prazo prescricional de 2 anos, pode voltar um problema muito grande. Às vezes um salário de estagiário vai virar um salário previsto na convenção coletiva, um piso salarial com todos os reflexos. Doutor Ayrton Santana Júnior, muitíssimo obrigado. Até semana que vem, meu amigo. Obrigado, Geraldo. Bom te ver. Um abraço a todos. Até a próxima semana. O nosso especialista em mecânica chegou aí, Lucas Braga? Ainda não. Então, ele vai fazer parte da grade da quinta. No dia de hoje, você ficou muito bem informado, falando pelo bloco de política com o vereador Geraldo Celestino. E no segundo bloco, conversei com meu amigo, com meu colega, doutor Ayrton Santana Júnior, com Lucas Braga e Felipe Boy. Eu sou Geraldo Júnior. Muitíssimo obrigado. Boa noite.